Que alegria poder estar com você mais uma vez, ó abençoado ou abençoada do Senhor. Hoje, domingo, um dia bonito, 1º de agosto, vencemos mais um mês, estamos vivendo já no meio do ano, um pouquinho mais, né? Mas dando graças a Deus porque Ele tem nos dado o fôlego de vida. Ele tem nos dado vitória, Ele tem nos dado a graça para podermos ser mais do que vencedores. Eu sei que muitas pessoas têm passado por momentos difíceis, pois o mundo, ele oferece tantas coisas. E o povo ou as pessoas estão abraçando tudo que vem. São pensamentos, são oportunidades que às vezes as pessoas não analisam e às vezes elas entram num beco sem saída. O mundo oferece os vícios, oferece desejos carnais e isto leva as pessoas a estarem vivendo só os prazeres que a carne oferece. Mas, amigos, diante de todas as situações, vamos analisar: somos escolhidos de Deus? Fomos escolhidos não pela nossa própria vontade de ter aceitado o Senhor, mas a palavra de Deus diz que Ele nos escolheu, Ele nos nomeou, Ele nos fez abençoados na sua presença para que nós pudéssemos produzir bons frutos. Que frutos são esses que nós estamos produzindo? Será que nós estamos vivendo coisas que venham a desagradar a Deus? Estamos vivendo o fruto do Espírito ou estamos vivendo o fruto da carne? Porque os frutos do Espírito é amor, é paz, é benignidade, é fidelidade, é mansidão. Mas os frutos da carne é o ódio, a ira, a inveja, a prostituição, coisas que traz para nós aquilo que exatamente desagrada ao Senhor. Mas se nós estivermos voltados para o Senhor, fazendo aquilo que Ele tem determinado, automaticamente as nossas vidas tomarão um rumo certo, tomarão rumos de vitórias, de alegria, de paz. Nós não vamos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas vamos avante, porque o Senhor vai estar sempre nos conduzindo. Pois, para dizer a verdade, nós somos o templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo, aonde ele habita, é conduzido de uma forma tranquila e abençoada. Então, que neste dia possamos tomar assim aquela posição de estarmos sempre voltados para a vontade do Pai, porque a vontade dele é uma vontade que venha nos trazer prosperidade, alegria, segurança. Pois existem muitas gentes por aí que estão inseguras, pessoas que estão vivendo numa insegurança total, não sabem em quem acreditar, estão correndo de um lado para o outro, buscando a segurança. Muitos estão indo nas igrejas, procuram dos seus pastores segurança, que às vezes nem ele mesmo está seguro naquilo que ele está pregando, naquilo que ele está falando. Mas se nós voltarmos os nossos pensamentos para o Senhor, certamente Ele vai nos conduzir por bons caminhos. Eu gostaria de deixar aqui uma palavra neste dia 1º de agosto. É um mês considerado assim um tanto perigoso,
porque as pessoas dizem que é um mês que traz morte, que traz insegurança, que traz um monte de coisa. Tudo isto é o pessimismo, né, das pessoas que levam a estarem inseguras por causa do mês de agosto. Mas o mês de agosto é um mês abençoado como qualquer um dos meses. Como o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? Então, será um mês de vitórias. Sendo o primeiro dia, vamos tomar posse diante do Senhor e dizer: este vai ser o melhor mês da minha vida. Tomar a decisão de encarar cada dia, cada momento, cada instante diante do Senhor, sabendo que Ele está presente em nós. Eu gostaria de ler aqui em Gálatas, no capítulo 5, versículo 1. Veja só como é maravilhoso nós termos a segurança no Senhor e procurar entender e compreender a sua palavra. Porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ela serve para dividir alma e espírito. Ela serve para fazer uma obra extraordinária em nossas vidas. E o versículo diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Quem foi que nos libertou? Cristo. Ele vai libertar ou ele já nos libertou? Pois a palavra diz que ele já nos libertou. Diz assim: com a liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então, amigos, se ele já nos libertou, como diz o versículo, então nós somos livres. Estamos livres para executar e fazer aquilo que ele tem determinado. Mas muitas pessoas ainda estão voltando debaixo do jugo da servidão. Que jugo é esse? Vamos entender um pouquinho o jugo da servidão. Trata-se da lei. No tempo da lei, o povo vivia escravizado. A própria Bíblia diz que nem Moisés suportou o tamanho peso. Diz que ele tremeu e temeu diante dessas circunstâncias. Porque ele mesmo, que vivia ali diante das pessoas como líder, ele não suportou. E existem ainda hoje muita gente voltando, como diz o versículo: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Isto é, estar firme é você assumir, tomar posse da liberdade. Tomar posse desta bênção que o Senhor proporcionou para mim, para você e para todos nós. Então você que está me ouvindo neste momento, saiba que você é livre diante do Senhor Todo-Poderoso. Mas quando você vai numa chamada igreja, eles então voltam aos rudimentos e começam a dizer que você tem que fazer ainda sacrifícios. Como, por exemplo, fazer uma campanha é um sacrifício. O Senhor já fez todo o sacrifício por nós, nos dando a liberdade, nos dando o acesso livre diante de Deus, para que possamos então, diretamente a Ele, dizer: Pai, eu preciso da Tua bênção, eu careço da Tua graça, eu gostaria que o Senhor me abençoasse neste momento, porque o Senhor vive em mim, está em mim, então o Senhor, nesta hora, pode resolver a minha causa. Mas diante
das chamadas igrejas, o que eles fazem? Para você ser abençoado, você tem que fazer uma campanha. Para você receber um milagre, você tem que fazer uma campanha. Para você receber a graça, você tem que fazer um sacrifício. Isto é, dar o seu voto, fazer o seu voto, trazendo uma oferta para a casa de Deus. Aí eu pergunto para você, quem é a casa de Deus? É aquela construção feita por mãos de homens, aonde as pessoas congregam? Ou a casa de Deus é você? Ou a casa de Deus somos nós? Nós somos a casa do Senhor. Nós fomos escolhidos para ser o tabernáculo de Cristo. Pois quando ele deu a sua vida naquela cruz do Calvário, quando ele abriu seus braços de um lado e do outro, e ele disse: Pai, está consumado, quis dizer que ele venceu a morte, que ele venceu o pecado, que ele venceu os problemas e ele nos deu a liberdade. Tirou o jugo, tirou a escravidão, dando para cada um de nós o livre acesso ao Pai. O versículo continua dizendo: e não torneis, o apóstolo Paulo dando uma exortação aos Gálatas, dizendo: e não torneis, isto é, não voltar a meter-vos com a servidão, ou debaixo da servidão. Amigos, os povos israelitas, as pessoas que viveram no passado, sofreram demais, padeceram, tinha morte, pois era o ministério da morte, a lei era o ministério da morte. Hoje nós temos, graças ao bom Deus, o ministério da vida, que é a graça. Mas as pessoas, elas preferem viverem no ministério da morte, que é o ministério da servidão, o ministério da escravidão, o ministério que levam as pessoas a fazerem votos, a pagarem votos. O que nós devemos pagar, sendo que Ele já pagou por nós, que Cristo já deu a vida, fez o maior sacrifício, rasgou a cédula que levavam as pessoas a pagarem, Ele rasgou, Ele riscou esta cédula e disse: você não me deve mais nada, você está livre. Vou ler para você também lá em João 8:32, que diz assim a palavra lá no livro histórico de João, que fala o seguinte, olha só o que diz assim, eu vou ler do versículo 31 em diante, o Senhor falando aos judeus, mostrando a eles sobre esta liberdade. E esta liberdade atingiu a mim e a você. Diz assim, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra. Aonde é que nós devemos permanecer, amados? Na palavra dos homens ou na palavra de Deus? Aonde é que nós devemos permanecer? Na palavra dos bispos, dos pastores, dos apóstolos, dos homens que estão em cima dos altares? Ou devemos permanecer na palavra do Cristo ressuscitado? Se vós permanecerdes, como diz aqui, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Versículo 32. E conhecereis a mentira, e a mentira vos libertará? É assim que está escrito. E conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Muitos têm levado você a viver na mentira. Porque quando se prega em cima de um altar sobre dízimo, sobre sacrifício, sobre fazer campanhas, é uma mentira. Porque a palavra de Deus nos deu a segurança que nós somos libertos, somos livres. Versículo 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como diz tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Isto é, todo aquele que está debaixo da lei. Eles cometiam pecado gradativamente, porque eles não conseguiam obedecer 613 mandamentos. Então diz aqui que todo aquele que cometia pecado era escravo do pecado, porque eles não tinham como obedecerem aquela lei tão pesada. Eles não tinham como estarem justamente diante de cada mandamento. Se eles obedecessem o mandamento do dízimo, eles tropeçavam em outro, e eles tinham que fazer sacrifício, e eles estavam sempre sendo escravos do pecado. Mas a palavra continua dizendo, versículo 34, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Eu já li esse aqui, mas estou repetindo. Ora, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Então aquele que era escravo do pecado, que vivia na escravidão, não ficava para sempre. Por quê? No tempo dos judeus, no tempo da lei, existiam os escravos que eram vendidos. Eles consultavam aquelas pessoas, aqueles homens que eram escravos, e eles não ficavam na casa daquele senhor. Eles eram vendidos, iam para outras casas, mas o filho sim. E ele estava dizendo aqui sobre a sua própria pessoa: o filho fica para sempre. O filho é liberto. Então, amados, versículo 35, vou repetir. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí eu pergunto para você: por que vives nesta escravidão? Por que você faz campanha e o problema continua? Por que você corre atrás, busca aqui, busca ali? Tem pessoas, amados. Eu conheci um amigo que aonde ele ficava sabendo que tinha um profeta, um homem revelando alguma coisa, uma mulher revelando alguma coisa, ele corria lá para receber uma profecia. Então a pessoa não está liberta totalmente. A pessoa ainda busca uma solução, busca alguma coisa para satisfazer o desejo da sua alma, o desejo do seu coração, o desejo da sua vida, e não encontra, não vai encontrar em canto nenhum. Porque enquanto você vai buscar no monte, vai buscar naquela chamada igreja, naquela casa onde tem um profeta ou uma profetisa, você está perdendo tempo, porque a solução está dentro de você. A solução está dentro de nós. Por que vou buscar Cristo no monte se Ele habita em mim? Por que vou buscar Cristo nas igrejas, nas campanhas, se Ele está dentro de mim?
Então vou estar dizendo que Cristo não fez nada por mim. Eu vou estar dizendo que o sacrifício de Cristo não tem nenhuma valia. Se eu estou fazendo o sacrifício, eu estou negando o sacrifício de Cristo. E nós devemos entender que o que Ele fez por nós foi para nos dar a liberdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se eu estou correndo atrás de um homem carnal para receber uma bênção, eu estou dizendo que aquele espiritual que está dentro de mim não tem poder. Tem uma palavra também que ele diz que ele nos daria todo o poder. Se ele disse que nos dá todo o poder, se eu tenho esse poder, para que eu vou correr atrás de poderes dos outros? Se eu tenho que usar. Eu estava ouvindo esses dias um colega pregando, ele falando sobre o crédito que nós devemos ter diante do Pai. Às vezes está faltando para você, meu amigo, para você, minha amiga, para vocês que estão escutando este humilde Filho de Deus. Você vai dizer, Carvalho, mas eu estou passando por problemas difíceis. Está passando, todos nós temos os nossos problemas, mas devemos buscar na pessoa certa, no momento exato, diante do Pai, porque Ele está conosco. Então, se você está passando por certas coisas, você está entrando na porta errada, buscando no caminho errado, falando com a pessoa errada. Quando nós devemos falar com Deus, buscar em Deus, pedir a Deus que habita em nós. Quantas vezes eu ouvi que o meu problema só seria solucionado se eu estivesse fazendo a campanha das 9 sextas-feiras, se eu estivesse na campanha das 13 sextas-feiras, se eu estivesse buscando na campanha do santo jejum feito nos domingos, 7 jejum de oração. Amigos, a Bíblia diz que Ele não quer sacrifício, Ele quer misericórdia. A Bíblia diz que Ele não quer nenhum tipo de sacrifício, Ele quer que o seu coração se abra a Ele, e Ele então vai te abençoar de uma forma especial e maravilhosa. Você viu que lá em Gálatas falou sobre esta liberdade que Ele certamente tem nos dado, né? A palavra de Deus, ela sempre nos orienta da melhor forma possível. Mas só que as pessoas, elas não querem buscar na palavra aquilo que Deus tem de melhor. Mas elas querem buscar na palavra do homem. Eu vou na igreja porque o pastor tem uma palavra. Eu vou na congregação porque lá o pastor tem uma palavra. Amigo, a palavra, ela está escrita em você, porque a palavra, lá no tempo de Moisés, foi escrito numa tábua de pedra. E era um mandamento rígido. Era olho por olho, dente por dente. Se alguém matasse, tinha que morrer. Se alguém fizesse alguma coisa, tinha que passar por aquilo ali. Mas a Bíblia diz, Paulo diz que ele escreveu pelo Espírito na tábua do nosso coração o Evangelho da Graça. Então dentro de você está a solução, o poder, a bênção. Tome posse. Tome posse da graça do Pai. Seja livre. Não seja escravo de A, B ou C. Porque o que eles querem de nós é simplesmente que levemos a Ele o nosso dinheiro. Para você receber uma graça, tem que fazer a campanha e trazer R$30, R$40, 50, 100. Eu já fui em determinadas igrejas que eles começavam a pedir de 500, 400, 300 e vinha descendo. Até chegar no bolso dos pobres, que era 20, 10, e chovia de gente.
Mas eu pergunto para você, na cabeça deles, quem é que foi mais abençoado? Eram os que davam mais ou os que davam menos? Porque os que davam mais recebiam tapinha nas costas, você é meu amigo, você é forte, você é a coluna da igreja, claro, porque dava demais. Mas aqueles que davam um pouquinho, nem boa tarde, nem bom dia, nada. Porque davam 10 reais, 20 reais. O Senhor não faz acepção de pessoas. Ele quer receber você do jeito que você é. Você tem dinheiro? É recebido. Você não tem nada? É recebido a mesma coisa. Porque ele não olha para essa matéria, ele olha para o seu espírito, para aquilo que você tem de melhor. Hoje o Senhor não está preocupado com o seu cabelo, com a sua roupa, com o seu perfume, com o seu sapato, não está preocupado com aquilo que você possui, ele está preocupado com a sua necessidade, com aquilo que você tem, né, de necessidade. Ele quer suprir, abençoar e dar a você a vitória. Então que neste dia você possa tomar a rédea dos seus problemas e dizer: chega, basta, hoje eu quero entrar no grupo dos vitoriosos. Versículo 1 do capítulo 5 de Gálatas. Estai, pois, firmes. É isso que Deus quer que você esteja. Firme na liberdade que Ele nos libertou. Esteja firme nesta liberdade. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não vamos tornar a ser escravo desses homens, como Paulo diz lá em Atenas, altares que tinha vários tipos de deuses. É o que tem hoje, vários tipos de deuses nos altares, convidando você para vir ao culto, para trazer a sua oferta. Mas o culto verdadeiro é o culto racional, que você pode fazer na sua casa, aonde você estiver, agradecendo a Deus. Você é livre. Tome posse. Não esqueça de dar o seu like, assine o canal, vamos divulgar, vamos levar a outras pessoas esta palavra poderosa da liberdade com que Cristo nos libertou. Saiba de uma coisa, onde Deus está, pode haver a doença, Ele é a cura. Pode haver a tristeza, Ele é a nossa alegria. Pode haver a solidão, Ele vai estar conosco cada momento e cada instante. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame sobre você, dia após dia, esta graça maravilhosa. Que Ele haja dentro de você neste momento, aonde você estiver. Na rua, no trabalho, em casa, que Ele haja dentro de você e lhe dê a graça poderosa. É o desejo do meu coração, que o Senhor te abençoe cada dia e cada momento. Tenha um ótimo fim de domingo e uma abençoada semana em nome do Cristo vivo. Receba o meu abraço em nome de Cristo.